É um prazer imenso entrar em sintonia com todos os telespectadores aqui da região, Taubaté, e toda a região, porque eu digo a região nossa do Vale do Paraíba é muito grande, abrangente, e para nós aqui dos estúdios da TV Cidade, é realmente uma alegria estar com todos os telespectadores, ouvintes, e num momento muito especial. Nós temos aqui a Flor, e nos estúdios, além da Flor, nós temos exposto aqui os livros, e hoje o tema é um tema muito rico, porque nós vamos falar de ecologia, do meio ambiente, da mãe natureza, de arcologias, que é um tema fascinante, caros telespectadores. E essas arcologias, para mim, realmente foi assim, no início um mistério, porque eu realmente não tinha um aprofundamento, mas eu procurei conhecer, aprender, e na nossa vida, caros ouvintes e telespectadores, caros irmãos, nós estamos sempre aprendendo, e nós aprendemos até o final da vida. Então, para mim é um prazer imenso. E no meu folhetim, aliás, antes de falar do meu folhetim, eu quero dizer que na nossa gravação do dia de hoje, nós gravamos aqui nos estúdios no dia 22 de maio, que é o dia da biodiversidade. É um dia muito especial, e também o dia do abraço. Então, que todos se abracem no dia 22. Agora, esse programa deve estar indo no ar no período de junho, que é o período que nós falamos do meio ambiente, da mãe natureza, que, aliás, meio ambiente e mãe natureza são todos os dias, não tem essa divisão. Todos os dias são dias de se preocupar com a nossa mãe terra, mãe natureza. E no meu folhetim, esse folhetim é bem antigo, quando eu realmente tinha um folhetim na cidade de São Paulo. Esse folhetim, Momento de Decisão, nós escrevíamos, e os autores, os escritores, sobre vários temas, e também sobre meio ambiente. E nós temos um texto aqui muito bonito falando do lixo, um problema também para o meio rural. Esse texto é um texto muito rico, e eu quero realmente parabenizar a revista ABES, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, no ano 12, janeiro e fevereiro de 2003, que publicou esse artigo. E aproveitando, a nossa Márcia de Góes Soares, agrônoma formada pela Viçosa, Minas Gerais, ela é consultora de agroecologia e desenvolvimento local sustentável. Ela aproveitou esse texto e fez um texto dela próprio, muito bonito, que fala do lixo. A questão do lixo é muito preocupante nesse desenvolvimento autossustentável, nessa questão da ecologia. E hoje eu quero relembrar dois grandes escritores que defendem muito a mãe natureza e falam de ecologia muito bem. Fritjof Capra. Fritjof Capra é realmente uma pessoa incrível. Assisti palestra dele na cidade de São Paulo, e ele veio ao Brasil para falar do seu livro e de ecologia. Ele realmente deu assim um banho de conhecimento a todos nós. Cientista que mora nos Estados Unidos, hoje com 85 anos, e tem vários livros publicados, e realmente uma pessoa incrível, Fritjof Capra. E quero lembrar também do grande Trigueirinho,
que eu fazia questão de acompanhar todos os seus trabalhos, não só pela internet, na mídia, mas Trigueirinho, ou José Trigueirinho Neto, que tinha fazenda, eu falo tinha porque ele já faleceu aos 87 anos, deve estar iluminando todos nós no plano espiritual, porque era um ser iluminado. Eu assisti sua palestra no Memorial da América Latina, na cidade de São Paulo, e realmente, caros irmãos, eu fiquei encantada com sua sabedoria, com todo o conhecimento e esse amor pela Mãe Natureza, todo o trabalho que é desenvolvido ali na Fazenda Figueira, no sul de Minas Gerais. Realmente, Trigueirinho é um ser que deve trazer muitos conhecimentos a muitas pessoas aqui no nosso plano. Realmente um ser iluminado. Todos os meses eu acompanhava o livro. Assim como eu tinha o meu folhetim, havia um folhetim também da Fazenda Figueira, do grupo de Trigueirinho. Realmente, onde quer que ele esteja nos iluminando. E hoje, falando desses grandes escritores, hoje um dia especial, nós temos aqui um grande amante de arcologias e que vai estar ensinando a todos nós. Mais do que amante. Entusiasta, muito bem, Alex. Alex Dário é um entusiasta de arcologias e que para mim realmente foi um conhecimento a mais e que hoje eu quero passar para todos os telespectadores, os amigos, os ouvintes da nossa grande TV Cidade. É um prazer, Alex Dário, estar contigo. Alex Dário, além de ter esse carinho pela arcologias, ele também trabalha com designer, artesão, operário e também professor. Então, Alex Dário hoje vai nos ensinar muito sobre as arcologias. E eu até, para iniciar, Alex Dário, eu te pergunto, o que vem a ser as arcologias? O que é arcologia? Bom dia, Valquíria, bom dia aos espectadores, gratidão pelo espaço. O tema que a gente vai abordar hoje é muito importante. Tá? As arcologias são projetos arquitetônicos que visam integrar a natureza e a arquitetura, tá? Em um ambiente sustentável e autossuficiente. Quem começou a arcologia, você já tinha me comentado, é Paulo Soler. Ele é um designer e arquiteto italiano, italo-americano, alguns chamam, porque ele depois foi viver nos Estados Unidos. Ele criou a Fundação Arcosante dele lá nos Estados Unidos, onde até hoje tem uma arcologia protótipo, que a gente chama, né? Uma arcologia que seria para 5.000 pessoas. Então, ele foi o pioneiro nessa área. A gente deve todo o respeito a ele, a gente que estuda arcologias deve todo o respeito, toda a gratidão a ele, pelo trabalho dele, pelo desenvolvimento dele. E tem os malucos que nem eu que dão continuidade a isso e procuram avançar muito isso bom. ainda mais, né? Isso é muito bom. Procuram pegar isso, juntar com... Ele já procurava fazer uma fusão disso com tecnologia aeroespacial, com a permacultura. Mas hoje em dia a gente tem tecnologias mais avançadas do que na época dele, então a gente consegue avançar ainda mais. E a ideia é conseguir fazer isso com a tecnologia que a gente tem aqui, nacional, com as possibilidades que a gente tem aqui, sem pensar em coisas assim utópicas, tão surreais, né? Pensar em uma coisa bem pé no chão, uma coisa que a gente possa fazer na realidade, que possa ser benéfico para todo mundo. As arqueologias é bem interessante, elas são benéficas tanto para quem vive nelas como para quem vive em volta, em torno. Elas têm toda uma questão de resiliência, então mesmo que você não queira viver numa arqueologia, provavelmente você vai ser beneficiado pelas arqueologias que tiverem na sua região ou mais perto de você. Muito bom. É interessante esse assunto, caros amigos e telespectadores. Eu estive junto com um grande escritor, Sodero, na cidade de Lorena, e
conversando com ele sobre essa questão, ele falou que ele entende muito e acompanha essa linha de pensamento. E é uma linha de pensamento e um trabalho técnico muito avançado, Alex. Eu diria que é o que de mais avançado existe na área de moradias, por exemplo. Habitacional. Habitacional. A gente hoje vive numa selva de pedras, né, que é praticamente uma sociedade criada assim. Você tem um povoado inicial, geralmente tradicional, que se instala ali de início, depois, a partir em cima disso, vão juntando mais pessoas, e vão mais pessoas, e vem mais pessoas, e vão construindo mais casas, e mais casas, mais casas. Muitas vezes isso não tem planejamento, vai sendo construído e vai se tornando uma selva de pedras. Uma selva de pedra. Sim. E isso resulta em um monte de problemas, as favelas são um exemplo disso. É claro que depende do ponto de vista. Mas enfim. A urbanização realmente é precária. É precária. E a gente tem uma coisa muito mais avançada do que isso, que são as ecologias. É um outro conceito, é um conceito completamente diferente. De você já ter uma cidade, muitas vezes vertical, na maioria das vezes vertical, que ela já é preparada, totalmente planejada, não só para ser autossuficiente, como para enfrentar todo tipo de catástrofes. E a gente está no tempo da iminência de catástrofes, né? Como agora nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, esse problema, essa tragédia, né, que vem através das águas, e realmente chuva e problema sério, porque não é só o Rio Grande do Sul, vem lá do Amazonas, né, e vem cercando o Brasil, né, e justo no Rio Grande do Sul é que eclodiu toda essa catástrofe. Enchentes, as moradias, habitação, todo mundo ali perdendo suas casas, todos os bens pessoais, as famílias, então tendo que abandonar, realmente é muito triste. Então eu me interesso muito por esse assunto, porque eu acho que nós temos que conscientizar a população, os governos, toda essa rede pública, porque todos têm interesse em dar uma habitação mais segura para a nossa população, principalmente Brasil, de norte a sul, leste a oeste, e que é cheio de pessoas, e muitas pessoas carentes, pessoas necessitadas. Realmente é um risco que você tem na questão da moradia. Eu gostaria que você falasse de vantagens e desvantagens das arqueologias. Muito bem, uma excelente pergunta e muito oportuna. Até porque as vantagens são o motivo principal que a gente tem por que buscar isso, né? E as desvantagens são os problemas, os desafios. Eu vou citar, que nem eu escrevi no meu próprio livro que está aqui, que eu mostro aqui a capa dele. Esse livro foi publicado recente? Esse é o meu primeiro. Eu já estou no segundo livro. No segundo livro. Uma segunda melhoria. Uma sequência. Parabéns. Obrigado. Parabéns por esse trabalho. Eu vou citar agora 4 vantagens e depois 4 desvantagens na sequência. Vamos lá. Eu vou pegar o próprio livro que eu mesmo escrevi. Sim. Vamos lá. Uma delas. Elas podem preservar o meio ambiente, os serviços ecossistemas que ele fornece, como água, alimento, energia, ar puro e polinização. Elas, as arqueologias, podem reduzir o impacto das mudanças climáticas e dos desastres naturais, pois elas são projetadas para serem resilientes e adaptáveis às condições ambientais. Elas podem promover a diversidade cultural e biológica, pois podem abrigar diferentes espécies de plantas e animais, bem como diferentes grupos sociais e modos de vida. Muito interessante. Elas podem estimular a inovação e a criatividade, pois são espaços que incentivam a experimentação e a colaboração entre diferentes áreas do conhecimento. Agora, as desvantagens, as limitações das arqueologias principais. E depois eu gostaria que você relacionasse isso com o momento atual que nós vivemos. Sim, vou fazer. Do Rio Grande do Sul. Vou citar. Desculpa. As desvantagens. A primeira desvantagem, que tem tudo a ver com o principal problema que a gente enfrenta lá. Elas requerem um alto investimento financeiro e tecnológico para serem construídas e mantidas. Então, esse eu diria que é de todos o principal problema, o principal entrave no momento.
Mas tem outros 3, não é só isso não. Peraí, elas podem gerar conflitos sociais e políticos, pois podem ser vistas como elitistas ou utópicas por alguns setores da sociedade. Elas podem ter dificuldades para se integrar ao contexto urbano e rural existente, pois podem ser isoladas ou incompreendidas pelos demais habitantes. Elas podem ter problemas éticos e morais, pois podem envolver questões como controle populacional, distribuição de recursos, direitos humanos e ambientais. Os entraves ambientais, as licenças ambientais, estão junto com a questão financeira entre os problemas mais difíceis que a gente tem. É um problema sério. Por exemplo, a regularização ambiental, que é um problema burocrático, né? Aí Sim. Você tem que enfrentar a burocracia brasileira, que a gente sabe que é um problema. É aquele tipo de problema que pega uma construção, embarga ela e faz ela levar 20 anos na justiça para poder ter uma autorização para ter continuidade. Como a gente não tem ainda uma arqueologia aqui no Brasil, como que você vai emitir uma licença ambiental para isso? Esse é um desafio. Por Sim. isso que a gente precisaria do apoio do governo, dos governantes para isso. A gente precisaria que os governantes entendessem a seriedade da situação, entendessem a seriedade do momento, que a gente vai precisar de alguma forma dar o famoso jeitinho brasileiro nessa questão e resolver isso rápido para que isso possa ser construído o maior número possível de arqueologias, para que o maior número possível de pessoas possa sobreviver às catástrofes que a gente que estão previstas aí para vir. E salvar a nossa população carente, Sim. que aqui no Brasil afora precisam de moradia, cada um tem a sua dificuldade. Então, eu acredito que essa consciência da população e conscientizar também os governantes é muito importante, é muito necessário, Alex. Precisaria um trabalho assim, como nós dizemos, meu grande amigo que fazia o programa comigo na cidade de São Paulo, Sidney Spano, um grande escritor e que também defende muito a mãe natureza e também os seus livros. Uma hora eu vou trazê-lo aqui nos estúdios da TV Cidade, e ele dizia, se cada um varrer a porta de sua casa e deixar em ordem, limpa, já é um começo. E realmente, se cada um se comprometer dentro da sua realidade e despertar essa consciência crítica, como vai ser o nosso Brasil afora? E realmente essa questão das arqueologias é uma forma de salvar a população de risco. Sim. Essa população que eu vejo, não só nessa questão do Rio Grande do Sul, mas em várias regiões do nosso Brasil afora. Eu me lembro fazendo um trabalho voluntariado na cidade de São Paulo e que nós tínhamos umas crianças, era uma escola, a parte era uma creche, e nós recebíamos crianças que vinham ali do Peri. Mas quando eu falo Peri, ali na região da Pedra Branca, Peri, na cidade de São Paulo, era num local do lado de um riacho, que não era bem um riacho, caros amigos e irmãos, era um esgoto, vamos dizer claro, era um esgoto, e essas crianças, bebezinho, que vinham desse local, sofriam muita influência desse ambiente realmente doentio, era um ambiente difícil de conviver. Então essas crianças, além de passar fome, os pais saíam para trabalhar o dia todo, falta de convivência com os pais. Essas crianças, além da questão da saúde, tinham risco ali de cair de ter aquele desabar, né? Aquele local e as crianças morrerem ali. Então, o que acontece muitas vezes, as pessoas só tomam providência a hora que cai. E eu sempre digo, quando eu morei na Serra da Cantareira, nós éramos defensores ali na Serra da Cantareira para muitas situações, problemas, questão dos animais, das aves, e nós dizíamos, é só cair uma árvore que aí vem a Defesa Civil, vem os bombeiros e retiram, mas não é por aí. Nós temos
que ter consciência antes do problema ocorrer. Não é mesmo, Alex? Sim. Esse é o principal conceito das ecologias. Elas são uma sociedade preventiva, diferente da nossa sociedade, que é uma sociedade atual corretiva. Ela espera o problema acontecer para daí começarem as autoridades a buscarem uma solução. Já as ecologias não, elas são o contrário. Elas são pensadas, pré-projetadas, imaginando-se todo tipo de problema, todo tipo de desgraça que puder vir, e vamos usar o melhor possível da engenharia, das ciências, da tecnologia, do design, para fundir isso em soluções que possam ser preventivas de todas as formas e para todo mundo, todos os habitantes da ecologia e, se possível, no máximo possível, os habitantes em torno, que acaba gerando indiretamente toda uma questão de resiliência, de proximidade, indiretamente beneficiando a população em torno. Mesmo habitacional, né? Uma segurança do seu habitat, onde você está. Porque o que acontece? Se tem uma emergência, se tem uma desgraça, por exemplo, na região, digamos que você não viva numa arqueologia, mas você tem uma arqueologia perto de você, você vai ter uma desgraça terrível, você tem que correr para algum lugar, acaba sendo um recurso positivo você correr para a arqueologia. Seguro, um local seguro. Exatamente, ela vai ser um oásis da região, um local seguro ali na região com relação a essas catástrofes. Ela já vai ser projetada para isso. Muito interessante. Não só isso, como ela já tem que ser projetada não só para catástrofe, como para dar apoio à população em torno. Essa que é a ideia, que ela tenha toda uma questão de resiliência e máximo possível de capacidade no projeto. A arqueologia, ela é uma estrutura que ela demanda muito trabalho no projeto. As pessoas não têm como entender ainda quanto de trabalho, de tempo, de esforço, de cálculo, de engenharia, de estudos prévios, são de protótipos, de testes reais. Muito bonito esse trabalho que você escreve. Realmente eu estou assim encantada com esse conhecimento. Existem já arqueologias no mundo. Eu gostaria que você desse o exemplo de algumas. Parece que tem nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, tem na Antártida. Então, vamos lá. A gente tem o conceito de arqueologias. Existem construções que são praticamente arqueologias, ou se não são, elas poderiam ter o seu conceito aplicado numa arqueologia. A gente tem estruturas que são modelos muito próximos de arqueologias, ou que seriam arqueologias, e que eu gosto de citar como referências. Eu até vou pedir para o Douglas, por favor, se possível, começar a mostrar imagens das arqueologias que eu passei, eu até estive passando antes. Nosso técnico, são modelos, Douglas Jefferson. Que eu, como disse, não são arqueologias. As que são arqueologias são as do Paulo Soleri. O Paulo Soleri criou a arqueologia no deserto dos Estados Unidos, com capacidade para 5.000 pessoas, possível talvez até para mais pessoas, para ser expandida e tal, mas aí como um projeto futurista. Mas a gente tem um monte de modelos interessantes que eu acho que a gente pode aproveitar os conceitos deles para construção e projetos de novas arqueologias. Então, nos Estados Unidos... Por exemplo, o próprio trabalho do Paulo Soleri, o Arco Santi, que é uma arqueologia, considerada uma arqueologia. Ela é nos Estados Unidos, na fundação, tem até a Fundação Cossante dele. A gente tem o que eu mais gosto de todos esses, que é o projeto Biosfera 2. O projeto Biosfera 2 teve um monte de falhas, de problemas, mas mesmo assim ele serve ainda como uma referência muito interessante para a gente construir aí uma coisa melhor do que o projeto Biosfera 2, talvez um projeto Biosfera 3, que a gente possa analisar e corrigir as falhas do projeto Biosfera 2. Sim. A gente tem também na Inglaterra, na Grã-Bretanha, aliás, o Projeto Éden, que é como uma área botânica enorme, um horto florestal gigante com espécies, com biomas de outras regiões, conseguem viver até ali onde faz neve, e você consegue ter esses biomas protegidos, né? Relativamente protegidos pelos domos. Não é uma arqueologia ainda, mas também tem um conceito muito aproveitável. E a gente tem outras coisas, como a base McMurdo na Antártida,
que também é muito, muito relevante como uma referência. E justo na Antártida, que é uma região... A própria base brasileira, né? Interessante. De atual, a base brasileira na Antártida. E você tem também a Estação Espacial Internacional, que ela, embora aí a gente esteja aí num momento de guerras, de conflitos, de um país conflito com o outro, muita gente está querendo aposentar essa base, mas ela serve como uma referência útil em uma série de questões. Por exemplo, numa arqueologia espacial. O próprio Paolo Soleri já previa essa possibilidade de arqueologias aeroespaciais. Eu chamo essas arqueologias de A2. Muito interessante. Primeiro você tem as A1, que são as subaquáticas, as arqueologias anfíbias, como, por exemplo, aquelas casas na Holanda que flutuam, né, de acordo com a inundação, não importa quanto a água suba, sim, elas flutuam. Você tem as A2, que são as aeroespaciais, as A3, que são arranha-céus, arqueologias arranha-céus, que são prédios enormes, gigantescos. Você tem as A4, que são agroindustriais, que elas têm uma aptidão toda agroindustrial. As A5 para áreas de declive e aclive, as A6 que são bem futuristas, são as mais futuristas que a gente consegue imaginar até o momento. Falando em futurista... As A7 que são como mini arqueologias. Tá. Pode falar. Falando em futurista, Alex, eu gostaria então de lembrar, passou um filme em nossa região, na cidade, aqui em São Paulo, que é do André Luiz, que é o Nosso Lar. No Nosso Lar 1, quando eles mostram aquela cidade lindíssima, é uma cidade futurista. Então, essas arqueologias lembram um pouco essa questão que mostra nesse filme uma cidade futurista, concorda? Sim, são as o que eu chamo de arqueologias A6. São as mais futuristas e avançadas. Aquela cidade tem um trecho interessante nesse filme, eu gosto muito desse filme. Tem um trecho nele muito interessante em que o André Luiz começa a caminhar com o auxiliar dele e o auxiliar dele começa a explicar para ele o funcionamento dessa cidade. E até o auxiliar dele fala assim para o André Luiz: André, em pouco tempo muitos espíritos vão encarnar na Terra para levar essa tecnologia para os humanos. Que interessante. Isso tem acontecido muito ultimamente e vai acontecer cada vez mais daqui para frente. Deus queira. A tendência é essa. Que é uma forma de salvar a nossa população, sim. Principalmente essa população carente que está ali sofrendo. Carente e não carente, como no caso do Rio Grande do Sul, pessoas de vários segmentos, de várias áreas, sofrer essa inundação, além de Douglas, empresários. As arqueologias A6, as que são futuristas, por Sim. favor, enquanto você fala. E é interessante, Alex, parabéns por esse trabalho. Agora eu te pergunto, daqui a quanto tempo vai ser possível a implantação de uma arqueologia? Então, você tocou na ferida da questão. Essa é a ferida da questão, porque ela tem a ver com as desvantagens, que é o que eu te falei, da questão do licenciamento ambiental, que a gente não sabe quanto que poderia... Isso poderia levar até 50 anos, uma loucura. Que pena. Loucura absurda, assim. Que pena. Mas a gente espera que isso possa sair em, digamos, se os políticos entenderem a gravidade da situação, a necessidade, a gente espera que isso possa sair em, por exemplo, digamos, daqui 2 anos. Então eu chuto para daqui 2 a 20 anos a gente ter aqui no Brasil uma explosão na área de arqueologias. Que beleza, que Deus te ouça, que Deus ilumine, que Deus abençoe, porque realmente nós que somos idealistas, eu sei que você também é muito idealista, nós temos esse pensamento, vamos tentar melhorar, vamos tentar transformar. E, caros amigos, pena que nosso programa já está encerrando. Eu hoje, com essa questão da arqueologia, que é um aprendizado para todos nós, e conscientização, vamos conscientizar toda a nossa população, o povo em geral e os governantes, para que haja uma política mais assim,
severa com essa questão da habitação. Severa e flexível. Flexível. Algumas coisas têm que se flexibilizar. Que haja realmente um preparo da nossa população, dos habitantes, e que também seja feito. Comece a organizar, que é necessário. O nosso Brasil é tão imenso, de norte a sul, leste a oeste, que precisa desse trabalho. Então hoje, caros ouvintes, amigos, realmente é um momento especial em que temos essa preocupação com o meio ambiente, com a mãe natureza, com a nossa população. E Deus permita, caro Alex, obrigado pelo seu ensinamento, pelo seu conhecimento, pelo livro que você trouxe para ilustrar melhor sobre arqueologia, e que possamos pensar de uma forma mais crítica, despertar a consciência de todos e a nossa população. Muito obrigada a todos os amigos, ouvintes, telespectadores, e que todos tenham muita paz, muito amor no coração. Muito obrigada e até o próximo programa, se Deus quiser.